Estará ministrando a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Aleluia. Vai ver. Vai ver. Oh, Deus Santo. Glória a Deus. Na terra, Senhor. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Só um povo de Deus, a paz, Senhor. Mais uma vez, salve o povo de Deus, a paz, Senhor. Peço, irmãos, que abram as nossas Bíblias. Livro de Josué, capítulo de número 2. Josué, capítulo de número 2. Josué, capítulo número 2, versículo 1. Os irmãos vão achando, estamos nos agradecimentos, como faço costume. A Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por essa oportunidade que Deus consegue dar aqui hoje, nesta noite, na sua presença. Quantos estão no leito do hospital, no cárcere de uma prisão, desejando estar no nosso lugar nesta noite. Mas a própria Deus nos escolheu nesta noite. Josué capítulo 2, versículo 1, nos diz assim: E Josué, filho de Nun, enviou secretamente a Sitim 2 homens espia, dizendo: Ide reconhecer a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Altíssimo Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Senhor Deus, do Teu altar, para Te cultuar, para Te bendizer, Senhor. Meu Deus, nesta noite, Senhor Deus, fala com Tua igreja através da Tua palavra, Senhor. Eu não sou nada, não tenho nada, não posso nada, mas Tu és tudo, Tu tens tudo e Tu pode todas as coisas, ó Deus. E a Tua palavra nos diz, ó Pai, que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Meu Deus, opera milagres, maravilhas e prodígios conforme a Tua vontade e Teu querer. Tudo isso, meu Deus, meu Pai, nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Podemos aceitar em nome de Jesus? Amados irmãos, esses minutos que eu terei, 30 minutos, eu quero pedir a atenção dos irmãos nesta noite, para que Deus vai falar ao nosso coração nesta noite. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que Deus faz uma promessa ao povo de Israel, dizendo que iria colocar o povo na terra prometida. A Bíblia nos diz que Deus levanta com o braço forte e mão estendida, e Deus ali resgata o povo que estava há 400 anos preso no cativo, preso na Babilônia, preso no sofrimento. A Bíblia diz que o povo clama ao Senhor depois de 400 anos, e eles se arrependeram depois de 400 anos dos seus pecados, dos seus erros. Eles clamaram ao Senhor, e Deus, por sua bondade e graça, infinita misericórdia, levantou Moisés. E Deus, com o braço forte e mãos estendidas, a Bíblia diz que Deus resgatou o povo de Israel que estava preso há 400 anos na Babilônia, no Egito, melhor dizendo, e leva, Senhor, para entrar na terra prometida. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que no meio do caminho, 40 anos no deserto, 40 anos aonde ninguém plantava, mas ninguém precisava trabalhar, porque Deus providenciava maná do céu, alimento fresquinho. Imagine, meus irmãos, a partir de amanhã, Deus dizendo: ninguém da 202 vai trabalhar mais, porque eu vou prover o alimento. Vocês só vão precisar de me servir, de me adorar. E aí a Bíblia nos diz que 40 anos, meus irmãos, o povo ali no deserto,
só ali para servir e adorar o Senhor. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho eles começaram a desobedecer o Senhor, os seus estatutos, os seus mandamentos. A Bíblia diz, meus irmãos, que ali passaram-se a travessia, meus irmãos, que foi feito durante 40 anos. Pasme eu te dizer nesta noite, talvez alguém se assuste com o número que eu vou falar de dias. Aquela travessia missionária Sílvia, que custou ao povo de Israel 40 anos, aquela travessia era para ser feita de apenas 11 dias de caminhada. Deus tirou 603 mil homens, sem contar mulheres e crianças, que dá, segundo os historiadores, 3 milhões de pessoas, para caminhar durante 11 dias e entrar na terra prometida. Mas a Bíblia diz que depois dos pecados deles, as falhas, desobedeceram às leis e os estatutos do Senhor, a Bíblia diz que eles ali ficaram rodando ao Egito durante 40 anos, para que Deus ali fosse ensinar o povo os estatutos, as leis e os mandamentos, para o povo entrar na terra prometida. E pasme e assustador em nos falar nesta noite, a Bíblia é clara em nos falar, que Deus levantou este homem por nome de Moisés, e este homem ele vai em direção da terra prometida, mas por causa da aflição desse povo acomodando Moisés, a Bíblia diz que uma certa feita, provavelmente 37 a 38 anos, perto de entrar na terra prometida, a Bíblia diz que Deus fala assim a Moisés: Moisés, o povo estava clamando por água, porque estava no deserto. A Bíblia diz que Deus diz: Moisés, vai até aquela rocha e fala para aquela rocha, no nome do Deus Todo-Poderoso, que ela dê água ao povo. Aí a Bíblia diz que aquele povo, aquela multidão vem pressionando Moisés, dizendo: cadê a água? Você trouxe nós aqui para nós morrermos nesse deserto. A Bíblia diz que Moisés ali irado, meus irmãos, ele pegou o cajado, porque era para apenas ele orar e dizer: rocha, em nome do Deus Todo-Poderoso, brota água para este povo. Aquela rocha representava Jesus Cristo de Nazaré. Moisés ali irado com o povo, Moisés vem com um cajado e diz: é água que vocês querem? Toma aqui água. Pá! Pá! Moisés bateu 2 vezes o cajado na água, na rocha, e a água brotou. Só que Moisés chamou a glória para ele, não para Deus. Aí a Bíblia diz: Moisés, por causa da tua desobediência, tu não entrarás na terra prometida. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus agora leva Moisés ao Monte Nebo e diz: Moisés, agora despede-se do povo, sobe ao Monte Nebo, lá te mostrarei a terra prometida, mas tu não vai entrar. A Bíblia diz, meus irmãos, aí eu começo a imaginar lutar 37 a 38 anos para entrar na terra prometida, com muito esforço e sacrifício, e quando chegou perto de pisar o pé na promessa, a Bíblia diz agora que Moisés não entra. Se fosse eu creio, não está escrito, mas eu posso ver e crer através dos olhos da fé, que Moisés pode ter dito: Senhor, mas eu fiz tanto. Moisés deve ter se esperneado: Deus, deixa eu entrar. Mas a Bíblia diz que Deus não permitiu, e Deus disse: Moisés, agora levanta Josué, consagra a Josué teu ajudador, porque Josué conduzirá esse povo a entrar na terra prometida. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que ali Moisés sobe ao Monte Nebo, e quando ele está no Monte Nebo, lá em cima, Deus toma a vida de Moisés, lá mesmo dá ordem para que os anjos ali a sepulte. Ninguém sabe até hoje onde está o corpo de Moisés. Satanás até tentou saber aonde estava o corpo de Moisés, para mostrar ao povo, para que houvesse idolatria e adoração, mas Deus não a permitiu.
Aí a Bíblia diz agora que Deus dá uma ordem a Josué, dizendo: Josué, tu conduzirás este povo à terra prometida. A Bíblia diz, meus irmãos, que Josué, que após a morte de Josué, Deus aparece a Josué dizendo: Josué, meu filho, quando nós entramos no capítulo 1, Josué, meu filho, Moisés, meu servo, é morto. Tu conduzirás esse povo à terra prometida. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que o povo ali plantearam e choraram e se lamentaram do luto de Moisés durante 30 dias de choros, 30 dias de tristeza, de angústia, meu coração partido. Todos sabem quando alguém, nós perdemos um ente querido, família, amigos, conhecido, até às vezes algum famoso, nós ficamos ali tristes, abatidos, com a nossa alma perplexa ali imaginando a passagem da vida e da morte. É por isso que a Bíblia diz que é melhor que o homem vá para o homem ou a mulher vá para um velório do que para uma festa, porque quando o homem vai para uma festa ele volta com a mente vazia, achando que o mundo é só aqui mesmo e nada mais vai acontecer além disso. Mas um homem que vai a um sepulcro sepultar alguém, a um velório, um homem ou uma mulher volta triste, meditando, dizendo: é uma passagem, foi ele, mas poderia ser eu, e queira ou não queira, breve também será eu, porque ninguém daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos mais aqui. Esta igreja já tem outras pessoas aqui pregando, tem outras pessoas aí cultuando-se Jesus até lá não voltar. Mas o meu questionamento nesta noite: aonde está a nossa alma daqui a 100 anos? Será que está na glória com Deus ou está no inferno? É por isso que alguém fala: não é tempo de brincar de ser crente. Mas hoje eu quero dizer nesta noite: nunca foi tempo de brincar de ser crente. Hoje é noite de salvação, é noite de cura, é noite de libertação. Ai, não sei porque eu estou falando isso, que a mensagem não entra nesse texto, mas eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Se você entrou indeciso, será que eu aceito Jesus hoje ou não? Eu quero te dizer nesta noite: aceita hoje, porque amanhã tu pode descer a sepultura, e o homem e a mulher que descer a sepultura sem Jesus não tem salvação. Mas aquele que descer a sepultura, a Bíblia diz que aqueles que morrer com Cristo também ressuscitaremos e moraremos com Ele na glória celestial. Vai dando glória enquanto eu tomo água. A Bíblia vai nos falar, meus irmãos, continuando a história do texto sagrado. A Bíblia diz que Deus levanta Moisés e diz a Josué e diz: Josué, tu entrarás na terra prometida com esse povo. Levanta-te agora. Passou-se os 30 dias de luto. Aí agora Josué desce do monte. Josué vai até o meio do monte, porque Josué subiu para o monte com Moisés. E Josué chegou no meio do monte. Deus deu uma ordem para parar. Moisés continuou lá, Deus tomou Moisés e Josué no meio do monte ali. Aí Deus deu uma ordem a Josué, dizendo: Josué, agora desce, porque tu conduzirás esse povo à terra prometida. Aí Deus dá uma ordem a Josué, dizendo: levanta, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, Josué, por causa desta multidão, porque eu, Senhor teu Deus, estará contigo em todos os teus caminhos. Esta palavra profética serve para nós hoje. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, não sei o que está passando, não sei qual o caminho que tu tem andado, mas eu quero te dizer nesta noite: se você é homem de Deus, mulher de Deus, não tema por causa da multidão, não tema por causa das doenças, não tema por causa das enfermidades, não tema por causa das lutas. Deus está dizendo nesta noite: esforça-te, minha filha, esforça-te, meu filho, não tema, porque eu estou contigo. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que Josué agora desce, Josué sobe
para o monte, medroso, triste, abatido. Mas agora, depois que ele tomou posse da palavra de Deus, passasse os 30 dias, Josué já desce encorajado. Ele já desce do monte após 30 dias, 33 dias agora se dá. Aí Josué diz: agora nós passaremos o rio Jordão dentro de 3 dias. Levanta homens corajosos e soldados. Aí a Bíblia diz que aqueles homens atravessam o rio Jordão para entrar na terra prometida. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando eles vão entrar na terra prometida, a Bíblia diz que a primeira cidade a eles irromper era a cidade de Jericó. Uma cidade, meus irmãos, chamada Jericó. Uma cidade aonde os exércitos não conseguiam invadir, aonde as nações temiam. Por que, pregador? Porque as muralhas de Jericó eram muito grandes. A Bíblia diz, os historiadores nos afirmam que as muralhas de Jericó, elas tinham 10 metros de altura e 4 metros de largura. É isso mesmo, você não entendeu? Vou repetir mais uma vez. As muralhas de Jericó, elas tinham 10 metros de altura e 4 metros de largura. Imagine, meus irmãos, como romper uma muralha dessa, como atravessar uma muralha dessa para entrar na cidade. Aí a Bíblia diz que Deus lá uma ordem a Josué, dizendo: Josué, vai agora, veja 2 espias para espiar a cidade, para ver como é os homens, se são fortes, se são valentes, se são corajosos. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus levanta, Josué dá ordem a 2 homens para entrar na terra, para espiar a terra de Jericó. Aí a Bíblia diz que aqueles 2 homens vão entrar na terra de Jericó para espiar. E quando eles vão entrando na cidade, encontrou uma casa em cima do muro. É isso mesmo, a casa de Raabe era em cima do muro de Jericó. Imagine um muro tão grande que era se construído uma casa em cima do muro. Aí a Bíblia diz que aqueles 2 homens espias, eles vão entrar entrar em Jericó para espiar a terra. E quando eles entraram, chegaram na entrada da cidade, encontrou uma casa de uma mulher chamada Raabe, uma mulher leviana, uma mulher, meus irmãos, melhor dizendo para os irmãos entender, uma mulher prostituta. Aqueles 2 homens servos de Deus, eles vão e se hospedam na casa daquela mulher prostituta. Aí a Bíblia diz que aqueles homens estão hospedados ali na casa daquela prostituta. E de repente o rei de Jericó soube que tinha 2 espias dentro de Jericó e que estava hospedado na casa da prostituta por nome de Raabe. A Bíblia diz, meus irmãos, agora que aquele rei dá ordem aos soldados para ir até a casa de Raabe. E quando eles chegaram na casa de Raabe, perguntaram: Raabe, eu soube que tem 2 espias aqui de Israel que estão espiando a cidade, olhando a cidade. Aí a Bíblia diz que aquela mulher, ela tem a ousadia, a coragem de chegar na porta e dizer: não, aqui não tem espias nenhum. Tiveram cedo, realmente. Tiveram 2 homens mais cedo, mas quando veio ao anoitecer, eles foram embora. Vocês, soldados, vão atrás deles, que eles foram a caminho de Israel. Quem sabe vocês não encontram ele no caminho, quem sabe vocês não encontram ele ainda no caminho. E os soldados ali se apressaram e saíram correndo em busca daqueles 2 homens espias de Jericó. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Raabe sabia que aqueles homens iam ser alcançado. A Bíblia diz que Raabe escondeu aqueles 2 homens sobre o seu telhado. A Bíblia diz que Raabe escondeu aqueles 2 espias sobre o seu telhado. E quando aqueles homens foram embora, Raabe vem e encontra aqueles 2 espias escondidos e diz: ei, descei-vos, porque eles já foram embora, mas eu quero fazer uma aliança com vocês. Isso aqui é lindo. A Raabe, uma prostituta que nunca tinha lido as escrituras, não tinha as escrituras na sua mão, mas Raabe, ela faz uma aliança com aqueles 2 espias, dizendo: eu sei que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó tem dado Jericó
nas vossas mãos. Ela chama aqueles 2 espias e diz: eu sei que nós estamos aflitos e temerosos, porque nós ouvimos falar que o Moisés fez com os 2 reis na terra de Og, antes de atravessar o rio Jordão. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquela mulher diz: olhai para mim agora. Elas olharam e disseram: vamos fazer uma aliança, assim como eu guardei vocês. Eu quero pedir caridosamente que quando vocês vierem a invadir Jericó, a destruir Jericó, guardai a minha casa e minha família, porque eu sei que o Deus Todo-Poderoso de vocês é Deus nos céus e na terra, e quando Ele fala uma coisa, Ele cumpre. Ele prometeu tomar a cidade de Jericó e Ele vai tomar. E eu quero pedir caridosamente, como eu poupei a vida de vocês 2, assim também vocês poupam a minha vida. Aleluia. Aleluia a Deus. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que aquela mulher, ela despede aqueles 2 homens diz: agora então vamos fazer o seguinte. Ela pega um fio de escarlate, uma corda vermelha, ela pega aquela corda vermelha, amarra aquela corda na sua janela ali, e ela desce aquelas 2 espias 10 metros abaixo, e aqueles 2 espias descem, e ela dá uma ordem dizendo: vocês agora não vão direto pelo caminho, vocês vão se esconder nas montanhas durante 3 dias, porque se houvesse naquela época alguém procurando um foragido, era procurado durante 3 dias, 72 horas, ali aquele soldado vasculhando as matas, vasculhando o caminho. Se dentro de 3 dias não encontrasse, eles desistia e voltava. E Raabe, sabendo disso, disse: eles vão procurar vocês durante 3 dias. Raabe desceu os 2 espias e disse: agora vocês se esconderem na montanha durante 3 dias. Eles vão procurar, não vão achar. Depois de 3 dias vocês voltam para Israel, para encontrar com Josué. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que quando eles chegaram, encontraram Josué, e ali contaram essa história que aconteceu, que aquela prostituta teria guardado, e aquela prostituta revelou algo que o povo de Israel não sabia, dizendo: o povo está tremendo e temendo, porque ouviram falar o que Deus fez com 2 reis anteriores. O povo está temendo e tremendo, porque viu falar que Deus abriu o mar vermelho, e o povo passou a pé descalço e enxuto. Ninguém molhou a planta dos pés, ninguém molhou sandália, ninguém molhou roupa, ninguém molhou veste, e atravessaram o mar vermelho. Aquela mulher, ouvindo falar disso, aquela mulher implantou uma fé no seu coração, dizendo, mesmo ela sendo prostituta, é isso mesmo, pregador, não entendi. Mesmo aquela mulher sendo uma meretriz, mesmo aquela mulher ter deitado com vários homens, mesmo aquela mulher tendo vendido o seu corpo, mesmo aquela mulher sendo uma prostituta, ela não conhecia as escrituras como nós conhecemos, mas aquela mulher implantou uma fé no seu coração, e ela disse: se não somente vocês, eu guardei vocês, assim como eu guardei vocês, eu quero pedir carinhosamente misericórdia, que vocês guardem a mim com a prostituta Raabe, guarde os meus pais, guarde meus irmãos e guarde as minhas irmãs. E ali foi feita uma aliança, um pacto. Aí aqueles espias disseram: estendei um fio de escarlate, esse fio de escarlate que nós descermos, deixa aí estendido na sua porta, porque quando Israel vier daqui a 3 dias, daqui a 14 dias, melhor dizendo, daqui a 14 dias, que possuir a terra de Jericó, você será poupada, sua casa será poupada, sua família será poupada. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que aquele povo foi, e durante os dias, Deus dá uma ordem a Josué, dizendo: Josué, agora Josué, as muralhas de Jericó é grande, não tem como nós rompermos. Aí a Bíblia diz que Deus dá uma ordem
6 noites. Você vai dar uma volta a cada meia-noite ao redor de Jericó, em silêncio, só adorando em silêncio, só clamando em silêncio. Talvez a tua oração tenha sido feita em silêncio, mas Ele está ouvindo. Alguém pegou? A oração está sendo só no secreto, mas Ele está ouvindo, Ele está contemplando. Em silêncio, durante 6 dias eles rodearam a terra. À meia-noite, o povo de Israel saiu marchando em silêncio, rodearam a terra a primeira noite e voltaram para Israel. A segunda noite, à meia-noite, a mesma coisa. A terceira noite, a quarta noite. Aí a Bíblia diz que na sexta noite, na sétima noite, melhor dizendo, aí Deus dá uma ordem a Josué, dizendo: agora Josué, nesta sétima noite, à meia-noite, não vai dar apenas uma volta, mas agora a sétima noite, vocês vão dar 7 voltas, e após as 7 voltas, vocês vão tocar as buzinas, e quando as buzinas forem tocadas, todo o povo irá gritar e aclamar, e vão dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí a Bíblia diz que passou a sexta noite, eles rodearam uma vez cada noite, e na sétima noite eles dão 7 voltas. Dão a primeira volta, nada acontece. A segunda volta também nada acontece. A quarta, a quinta, a sexta. E quando eles dão a 7ª volta, Josué diz: ei, agora tocai as buzinas. E os levitas tocaram as buzinas, e o povo de Israel gritaram e cantaram em alta voz naquela madrugada, e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que quando eles clamaram em alta voz, as muralhas de Jericó desceram terra abaixo. Aquelas muralhas de 10 metros de altura, 6 metros de largura, desceram e caíram todas para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aí agora aqui tem um segredo. Olha para cá para vocês entenderem. As muralhas caíram na 7ª volta. Sabe onde era construída a casa de Raabe? Em cima das muralhas. Alguém está pegando. As muralhas no 7º dia que foi se cantada, gritada, só o Senhor é Deus. As muralhas, 99% das muralhas caíram. E esse 1% pregador, porque não caiu? Ai, meu Deus. É porque estava naquele 1% em cima daquela muralha, a casa de Raabe, a prostituta. Meu Deus poderoso. Toda muralha, a igreja de Cristo desceu, 99% da muralha caiu. Mas a parte da muralha que estava em cima, a casa de Raabe, essa não caiu. Porque tinha um fio de escarlate vermelho. Aquela corda, os historiadores nos ensinam que aquela corda vermelha simboliza o sangue de Jesus Cristo no Calvário, pendurado no madeiro. Aquele sangue que desceu sobre o madeira, aquele sangue vermelho na madeira. Note que há uma semelhança muito grande. É por isso que a Bíblia diz que toda a Escritura aponta para Cristo. Aquela corda pendurada 10 metros na muralha, aquela corda ela descia do alto para baixo, como que fosse o sangue escorrendo na parede daquela mulher, simbolizando o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. A casa de Raabe não caiu, a casa de Raabe não foi atingida, a casa da prostituta Raabe
Raabe não foi destruída. A casa da prostituta Raabe não veio ao chão, porque tinha um fio de escarlate vermelho, simbolizando o sangue de Jesus Cristo. Sabe o que Deus está falando comigo e contigo nesta noite? Se na tua casa tem o sangue do Cordeiro, se na tua casa tem o sangue do Cordeiro chamado Jesus Cristo de Nazaré, pode vir vento, cai o vizinho da direita, cai o vizinho da esquerda, cai o vizinho da frente, cai o vizinho da retaguarda, mas a tua casa não vai cair, porque ela está firmada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. A fé desta mulher, igreja, esta mulher, ela se colocou uma fé no seu coração tão grande, que essa mulher, ela disse: eu ouvi falar que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó abriu o mar vermelho e ele vai tomar essa cidade. Eu sei que Deus é poderoso nos céus e na terra. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, não vou demorar, a Bíblia diz que agora Raabe, ela é guardada por causa da fé. Uma mulher improvável perante a sociedade. Quando nós estamos aqui, que passa uma mulher prostituta, nós ficamos dizendo: é uma mulher improvável. Nós rejeitamos, abandonamos, não ligamos mais porque é uma prostituta. Aqui nós sabemos, se nós passarmos ali, quantas vezes nós passamos ali naquele lugar chamado Fábrica da Coca-Cola, nós vemos aquelas mulheres ali, nós desprezamos e dizendo: é uma improvável, é uma rejeitada aos nossos olhos, mas aos olhos de Jesus não. Sabe por quê? Porque Deus vê. Sabe por quê? Porque Deus ouve. Sabe por quê? Porque Deus transforma vaso velho em vaso novo. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, já vou concluir, quando nós lemos no livro de Mateus capítulo 5, a Bíblia diz, vai falar da árvore genealógica, e Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó. Aí a Bíblia diz que Raabe, a prostituta, entra em Israel e casou com um daqueles espias por nome de Saulo. E a Bíblia diz que quando ela casou com um daqueles espias por nome de Saulo, ele tem um filho por nome de... Como é o nome dele? Ele tem um filho por nome de Boaz. Quando ela casa, obrigado, igreja. Quando a prostituta Raabe casou com um daqueles espias por nome de Saulo, ela tem um filho por nome de Boaz. Aí a Bíblia diz que Boaz é avô de Davi. Aí a Bíblia diz que Jesus vem da linhagem de Davi. Note que Raabe é bisavó de Davi, uma prostituta bisavó de Davi, e Jesus vem da descendência de Davi por causa da fé de uma mulher. O presbítero Tiago acabou de ler sobre os heróis da fé. Ele não continuou, mas quando nós chegamos naquele mesmo capítulo 11, versículo 31, a Bíblia vai nos dizer que Raabe, por causa da sua fé, ela era prostituta, condenada à morte, mas por causa da fé que ela teve no seu coração, ela foi resgatada, ela foi liberta, ela foi salva, ela e a família dela, mesmo sendo meretrizes, mesmo sendo prostituta, mas Deus ouve, Deus vê e Deus transforma. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, é uma palavra de fé. A tua palavra nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Esta mulher, ela colocou uma fé grande no seu coração, e crendo que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mesmo ela sendo prostituta, mesmo
mesmo ela estando na vida errada, mesmo ela estando fazendo aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor, ela colocou uma fé tão grande no seu coração, que ela se tornou bisavó de Davi, da linhagem do Senhor Jesus. Meu Deus Todo-Poderoso, nesta noite, eu não sei como teus filhos estão aqui nesta noite, eu não sei qual é o degrau de fé dos teus filhos nesta noite, eu não sei qual é o grau de fé, se é grande, se é pequeno, mas eu quero te convidar nesta noite, minha filha, eu quero te convidar nesta noite, minha filha, não desanima, tenha fé, porque Deus ouve, porque Deus vê, e porque Deus muda a situação para a glória de Deus. Deus, nesta noite, que esta palavra de fé seja plantada nos nossos corações. Eu não sei como teu filho, tua filha entrou aqui nesta noite, mas eu quero te pedir, Pai, humildemente, que esta fé de Raabe seja plantada nos nossos corações, a fé de Abraão seja plantada nos nossos corações, a fé, Senhor, a fé, porque a tua palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda, Pai, que nós estejamos olhando para o horizonte, esteja tudo nublado, ainda que nós estejamos olhando para o horizonte e as portas estejam fechadas, mas nós vamos romper através dos olhos da fé, nós vamos romper através dos olhos da fé, porque o Senhor está na direção e no controle, e nas tuas mãos, ó Deus, está todo o poder nos céus e na terra. Meu Deus, meu Pai, tudo isso nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a evangelista. Pode tomar assento, 2 minutos. Que Deus continue abençoando. Tem alguém para reconciliar com o Senhor? Ou voltar para os pés do Senhor? Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Essa é uma oportunidade brilhante. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos ouvir os avisos, vamos estar os avisos da semana, e logo após estaremos partindo para o encerramento. Vamos aos avisos da semana. Terça-feira não haverá ensaio com a UNEP. Quarta-feira nós temos culto de ensino às 19h30. Quinta-feira, oração pela manhã de 8 às 9. E nós também temos culto no lar. O endereço vai ser passado no grupo da igreja. Sexta-feira nós temos oração na direção do Conjunto Gênesis às 19h30. No sábado, temos consagração de 8h30 às 9h30. No domingo, EBD às 9h. Culto de louvor e adoração às 19h. O propósito da semana continua sendo pela igreja e pelos departamentos. Mais um aviso extra da UMEG. As irmãs que pediram a camiseta da UMEG têm até o dia 5/6 para passarem de mim. Agradecimento à comunidade. Amém? Está aí os avisos da semana. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de chamar aqui à frente o presbítero Vilmar e a irmã Deusa. Vem aqui, por favor. Graças a Deus. Nós vamos agora fazer uma oração especial. Os irmãos sabem que o irmão Vilmar está prestes a fazer o tratamento. E nós vamos orar para que Deus possa abrir uma grande porta para ele fazer esse tratamento. Amanhã, se Deus quiser, Deus estará nos dando esse brado de vitória. Amém? Graças a Deus. Agora vamos orar. Nós sabemos a enfermidade que ele está cometido, mas a igreja está orando e também nós estamos em plena oração, toda a igreja com esse propósito. Amém? Então vamos estar orando. Eu gostaria de chamar aqui a minha esposa, a Silvia, para fazer esta oração e logo após nós estaremos já encerrando. Mas antes de encerrar, a irmã Deusa quer falar algo para a irmã Deusa. Amém? Então tá bom, irmão. Que Deus abençoe poderosamente. Os irmãos que vieram de perto, de longe, né? Nós estamos juntos, unidos, no propósito da obra do Senhor, orando pelos outros. Você não está só. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nesse momento, Senhor, orado, nós apresentamos nas tuas mãos, Senhor, em todos os dias. Meu Deus, que você Senhor amado, Deus, sua mãe, aos teus
Em nome de Jesus de Nazaré. Repreende toda enfermidade. Mediante o sacerdócio. Sai toda enfermidade. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É que eu senti de Deus, né? Eu vou fazer uma feijoada, então, né? Vai arrecadar o dinheiro para começar o casamento. Mas vai ser sábado, tá? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus Eu vou santo. fazer uma. Vai ser feijoada e galinhada. Né? A gente vai fazer no sábado, né? Aleluia. Se o coração quiser comprar, só falar com a gente. Glória A a partir de Deus. sexta-feira também eu vou começar a fazer uns espetinhos, né? Para ajudar também para a família. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe poderosamente. A gente vamos conscientes e durante a semana vamos divulgar nas redes sociais. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito conosco nesse trabalho de adoração e louvor ao Teu nome. Agora, Senhor, nos dá uma semana de ricas bênçãos, de grande vitória e muitas realizações. Agora, meu Deus, abençoa poderosamente o Teu povo, retorno aos nossos lares, nos livrando, nos guardando de todo mal e nos dando sono do justo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós e com o povo de Deus em toda parte da terra, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus abençoe poderosamente.